Olá, sou eu, Emanuele Maia, no Contando Histórias, e hoje eu venho trazer para vocês uma reflexão sobre que somos a Igreja do Senhor. A Bíblia diz em Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita dentro de nós somos a Igreja do Senhor. E o que eu tenho visto nos últimos dias, que o inimigo das nossas almas, antigamente, ele trabalhava de forma diferente para fazer com que os irmãos desviassem dos caminhos do Senhor. Ele fazia alguém cair possesso, fazia alguém cair em algum pecado, ser envergonhado na frente dos irmãos, fazia a pessoa apostatar da fé, enfim, tinha várias maneiras de fazer as pessoas deixar os caminhos do Senhor. Hoje não. Hoje o trabalho dele é deixar as pessoas dentro da igreja sem ser igreja. Então as pessoas estão vivendo uma vida sem vida. Elas estão sendo uma pessoa que está indo para a igreja, está congregando, está no meio dos irmãos, mas ela não está vivendo de fato uma vida com Deus. O que é que ele faz? Deixa ela com o celular. Quantas pessoas a gente vê dentro das igrejas, no meio do culto, olhando Instagram, Facebook, postando foto, respondendo mensagens? Quer dizer, ele não tem mais interesse em tirar as pessoas da igreja. O interesse é ficar lá mesmo. Faz com que você fique tão distraído a ponto que distrai outras pessoas. Então, a gente vê hoje que quantas pessoas, eu digo a partir de mim, se eu não vigiar, eu faço isso também. A gente passa, acho que 10 horas do dia com o celular na mão. Vira e mexe, chega uma notificação, a gente corre para olhar, vai ver, vai ficando. E quando você entra na internet sem propósito, ela te dá um propósito. Você entra para ver uma mensagem e daqui a pouco aquela mensagem tem um link, você entra no link, naquele link já tem uma página, aquela página já te leva no Facebook de alguém, no Instagram de alguém e ali foi embora 1 ou 2 horas. E a palavra de Deus? Como é que a gente faz para ler a palavra de Deus? A gente pega 1 minutinho, 2 minutinhos, dá aquele sono, fecha, faz uma oraçãozinha de 2 minutos, no fim da noite, quando o Senhor pensa que a gente vai começar a conversar, a gente termina com amém. Acabou a conversa. E assim vai se arrastando os dias, o inimigo vai minando a nossa fé, vai enfraquecendo, vai chegando momentos difíceis na nossa vida, que a gente não vai ter força para vencer. Por quê? Não tem alimento. A Bíblia é o nosso alimento. A palavra de Deus é nosso alimento. E eu não falo que a Bíblia é porque ele é um livro religioso, não. Hoje eu estava assistindo uma aula pela manhã e justamente o mentor da aula, ele falava sobre isso. Eu estudo a Bíblia não é porque é um livro de religião, não é religioso. É um livro de sabedoria, sabedoria milenar. Uma sabedoria que vem dando certo até hoje. Como eu gosto muito de citar Josué capítulo 1, versículo 8, onde Deus diz que não se aparte o livro da lei da tua boca, antes medita nele dia e noite, para que te conduzas bem. Se a gente não sabe o que tem na palavra de Deus, eu sempre vou frisar isso para vocês. Se a gente não sabe o que tem na palavra de Deus para nós, como é que a gente pode saber a vontade do Senhor? Não é verdade? Então, assim, essa reflexão, ela me despertou em uma conversa que eu vinha tendo com meu marido e com meus filhos. Porque o celular hoje tem sido uma barreira muito grande. Os adolescentes estão viciados. A tecnologia ela tem viciado as pessoas, se brincar, muito mais do que outros tipos de drogas. Tem um estudo científico que alguém consegue viver até 3 dias, um viciado, 3 dias sem cocaína. Mas o telefone não consegue ficar sem mexer nele por 5 horas. Então vocês, pai, vocês, mãe, que têm filhos adolescentes, cuidado, tenham muito cuidado, porque ela está matando sonhos. Quando a gente fala que há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim leva à morte, não é só a morte física. Jesus está dizendo ali, né, a palavra de Deus, através do sábio Salomão, que pode levar à morte espiritual,
a morte familiar, a morte dos sonhos. Essa época de aula online mesmo, quantas vezes eu chego, meus filhos estão assistindo aula e estão brincando no WhatsApp. E a gente não tem como interferir. Então, ou a gente começa a prestar atenção e trazer mais Deus para a nossa casa, ou a internet vai roubar tudo, minha gente. E a gente vai passar a ser igrejas sem ser igrejas, congregando sem vida. E isso é o que tem matado muitos jovens, muitos cristãos. Tem morrido sem ter a palavra de Deus, sem ter força. Chega uma prova, como hoje eu estava conversando com meu esposo, dizendo a vida é feita um videogame. Ele não gosta de videogame, mas ele sabe como é. A gente tem vários provinhas, né? Vai passando, aí vai passando, vai passando. Quando a gente não vence uma etapa, o que acontece? A gente volta para aquela etapa. Aí tenta, voltou, não conseguiu, game over. São as oportunidades que passam. A vida, ela tem as oportunidades, mas se a gente não passar por elas, essas oportunidades elas vão passar. E assim é o que está acontecendo com o tempo. O tempo de hoje ele não volta mais. E o que é que a gente está fazendo com o tempo de hoje? O que é que a gente está fazendo com esse momento que Deus nos deu? Estamos buscando ao Senhor ou estamos nos perdendo a essas distrações que a vida tem nos dado? Reflita, pense sobre isso. Que Deus traga discernimento à sua vida, traga sabedoria, que sabedoria vem de Deus, tem que pedir a Ele, como diz lá em Tiago. Você tem que pedir a Deus, e pedir a Deus é oração, requer tempo. Tudo que é de mais importante na vida não se compra com dinheiro, se compra com a moeda mais cara do mundo, que se chama tempo. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Tchau!